O que pode ser mais aterrador do que morrer queimado? Agora imagine perceber que as chamas não vieram de fora, não vieram de um incêndio, nem de uma explosão, mas começaram dentro do seu próprio corpo. Sem curto-circuito, sem fogo se espalhando pelo ambiente, apenas você e as chamas surgindo do nada. Essa é a ideia por trás de um dos fenômenos mais perturbadores já registrados na história, a chamada combustão humana espontânea. Durante séculos, surgiram relatos de pessoas encontradas quase totalmente carbonizadas, enquanto o ambiente ao redor permanecia praticamente intacto. Hoje, no Mente Abissal, vamos percorrer a história desses casos e entender o que a ciência tem a dizer sobre um mistério que atravessou gerações misturando medo, religião e explicações incompletas. O nascimento do mistério. O primeiro registro conhecido desse fenômeno aparece em 1641, escrito pelo médico dinamarquês Thomas Bartholin. Em sua obra, ele descreve um episódio ocorrido na Itália em 1470. Segundo o relato, um cavaleiro chamado Polonus Vorstius estava sentado bebendo vinho quando, de repente, começou a vomitar labaredas até que seu corpo foi consumido pelo fogo. Não há descrição de incêndio no ambiente, nem de tochas ou velas próximas, apenas a ideia de que o fogo teria surgido de dentro do próprio homem. Esse tipo de narrativa começou a se repetir ao longo dos séculos, sempre com características semelhantes, reforçando a sensação de que existia algo desconhecido e assustador por trás dessas mortes. O caso de Madame Millet. Em 1725, um dos episódios mais famosos ocorreu na França. O dono de uma pousada em Paris acordou durante a madrugada sentindo cheiro de fumaça. Ao se virar para o lado da cama, encontrou sua esposa, Madame Millet, completamente carbonizada. O detalhe mais estranho era que a cama estava praticamente intacta, os lençóis não haviam sido consumidos pelo fogo e os móveis de madeira ao redor não apresentavam sinais de incêndio. Apenas o corpo da mulher havia sido destruído. O marido foi inicialmente acusado de assassinato, mas durante o julgamento um cirurgião que estava hospedado na pousada declarou que não havia sinais de luta nem indícios de incêndio no quarto. A justiça acabou aceitando a explicação de combustão espontânea e o legista responsável pelo caso concluiu que a morte teria ocorrido por causa do que ele chamou de uma visita de Deus. O padrão impossível. Com o acúmulo de relatos ao longo dos séculos, pesquisadores começaram a perceber um padrão curioso. Em grande parte dos casos, o tronco das vítimas era completamente destruído pelo fogo, a cabeça ficava reduzida a restos carbonizados, mas os pés e as mãos permaneciam intactos. Além disso, os objetos ao redor quase nunca eram consumidos pelas chamas, não havia incêndios no cômodo, não havia cortinas queimadas nem móveis destruídos, apenas o corpo e esse detalhe tornou o fenômeno ainda mais perturbador. Se houve fogo suficiente para consumir um corpo humano inteiro, então por que o ambiente não virou um incêndio comum? A explicação científica. Durante muito tempo, acreditou-se que pessoas alcoólatras teriam maior propensão a sofrer combustão espontânea, porque o álcool tornaria o corpo inflamável. Hoje, essa teoria foi descartada. A explicação mais aceita atualmente é conhecida como efeito vela. Funciona de forma parecida com uma vela comum, que possui um pavio e cera ao redor. No corpo humano, a gordura funciona como a cera e as roupas funcionam como o pavio. Se uma pequena fonte de fogo surgir, como um cigarro, uma vela, uma faísca ou um aquecedor, ela pode atingir a roupa e iniciar uma queima lenta. O calor rompe a pele, a gordura derrete, e é absorvida pelo tecido e passa a alimentar a chama, e o fogo então se mantém concentrado no corpo, queimando devagar, sem grandes labaredas e sem se espalhar pelo ambiente. Essa teoria explica por que o tronco é consumido, por que pés e mãos costumam sobreviver e por que não ocorre uma explosão nem um incêndio comum. O detalhe que ainda assombra. Mesmo com essa explicação, um ponto continua intrigando. Lençóis são inflamáveis, móveis de madeira também, então por que o quarto não vira um incêndio completo? A resposta mais provável é que esse tipo de fogo é lento, localizado e de baixa intensidade. Não se trata de uma chama violenta, mas de uma queima silenciosa e prolongada. Muitas vítimas eram idosas ou pessoas que estavam sozinhas, doentes, alcoolizadas ou dormindo, o que ajuda a entender por que ninguém reagiu a tempo e por que o fogo pôde continuar por horas sem ser interrompido. O que isso diz sobre nós?
Talvez o aspecto mais assustador não seja a ideia de pessoas pegando fogo sozinhas, mas o fato de que, biologicamente, nossos corpos podem se tornar combustível. Não por magia, nem por castigo divino, mas por uma combinação absurda de tecido, gordura e uma fonte mínima de ignição. A combustão humana espontânea provavelmente não é espontânea, mas continua sendo rara, estranha e profundamente perturbadora, porque nos lembra que o perigo nem sempre vem de fora, às vezes, ele começa dentro. Durante séculos, casos como esses misturaram religião, medo e falta de conhecimento científico. Hoje, existe uma explicação plausível, mas o fascínio permanece, porque a ideia de alguém se transformar em cinzas sem um incêndio visível toca em um medo antigo, o medo de perder o controle do próprio corpo. Talvez seja por isso que histórias como essa continuam a nos assombrar. Nem todo mistério é sobrenatural, mas todo mistério revela algo sobre a mente humana. Isso foi o Mente Abissal, e se você gosta de temas curiosos sobre nossa mente, fenômenos estranhos e assustadores, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho, assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos.